uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A verdade interna da obra de conquista. 2. Vocês costumavam buscar reinar como reis, e hoje ainda têm de abrir mão disso completamente. Ainda desejam reinar como reis, para manter os céus e sustentar a terra. Agora, pense nisto. Você possui tais qualificações? Você não está sendo insensato? Aquilo que buscam e aquilo ao que dedicam sua atenção é realista? Vocês não são nem possuídos de humanidade normal. Isso não é patético? Portanto, hoje falarei somente de ser conquistado, dar testemunho, aprimorar seu calibre e entrar na senda de ser aperfeiçoado. Não falarei de mais nada. Algumas pessoas estão cansadas da verdade não adulterada, e quando vem toda essa conversa de humanidade normal e de aprimorar o calibre das pessoas, elas se mostram relutantes. Não é fácil aperfeiçoar aqueles que não amam a verdade. Se vocês entrarem hoje e agirem de acordo com a vontade de Deus, passo a passo, vocês poderiam ser eliminados? Depois de Deus ter realizado tanta obra na China continental, uma obra de tão grande escala, e depois de ter falado tantas palavras, será que ele poderia desistir na metade do caminho? Ele poderia levar as pessoas para o poço sem fundo? Hoje, o fundamental é que vocês devem conhecer a substância do homem. Devem conhecer aquilo em que devem entrar. Vocês devem falar de entrada na vida, de mudanças no caráter, de como ser realmente conquistado e de como obedecer completamente a Deus, dar testemunho final de Deus e alcançar obediência até a morte. Você deve se concentrar nessas coisas, e aquilo que não é realista ou importante deve primeiro ser deixado de lado e não considerado. Hoje você deve estar ciente de como ser conquistado e de como as pessoas se conduzem depois de terem sido conquistadas. Você pode dizer que foi conquistado, mas pode obedecer até a morte? Você deve ser capaz de seguir até o fim, independentemente de existirem ou não quaisquer perspectivas. E você não deve perder a fé em Deus, seja qual for o ambiente. No final das contas, você deve alcançar 2 aspectos do testemunho: o testemunho de Jó, obediência até a morte, e o testemunho de Pedro, o amor supremo por Deus. Em certo sentido, você deve ser como Jó. Ele não tinha posses materiais e padecia de dores da carne. No entanto, não abandonou o nome de Jeová. Esse foi o testemunho de Jó. Pedro foi capaz de amar a Deus até a morte. Quando ele morreu, quando foi posto na cruz, ainda amava a Deus. Não pensou em suas próprias perspectivas, nem buscou esperanças gloriosas ou pensamentos extravagantes. Buscou somente amar a Deus e obedecer aos arranjos de Deus. Esse é o padrão que você deve alcançar antes de poder ser considerado alguém que deu testemunho.
antes que se torne alguém que foi aperfeiçoado depois de ter sido conquistado. Hoje, se as pessoas verdadeiramente conhecessem sua própria substância e status, será que ainda buscariam perspectivas e esperanças? O que você deve saber é isto: independentemente de Deus me tornar perfeito ou não, devo seguir a Deus. Tudo o que Ele faz agora é bom e é feito para o meu bem, de modo que nosso caráter possa mudar e nós possamos nos livrar da influência de Satanás, nos permitir nascer na terra da imundície e, não obstante, nos livrar da impureza, sacudir a imundície e a influência de Satanás, deixá-lo para trás. Evidentemente, isso é o que se exige de você, mas para Deus é meramente conquista, para que as pessoas tenham a determinação de obedecer e possam se submeter a todas as orquestrações de Deus. Dessa forma, coisas serão realizadas. Hoje, a maioria das pessoas já foi conquistada, mas em seu interior ainda existe muito que é rebelde e desobediente. A verdadeira estatura das pessoas ainda é pequena demais, e elas só se tornam cheias de vigor se existem esperanças e perspectivas. Caso não existam, elas se tornam negativas e pensam até em deixar Deus. E as pessoas não têm um grande desejo de buscar e viver a humanidade normal. Isso não bastará. Por isso, ainda devo falar de conquista. De fato, a perfeição ocorre ao mesmo tempo que a conquista. Conforme você é conquistado, os primeiros efeitos de ser aperfeiçoado também são alcançados. Onde houver uma diferença entre ser conquistado e ser aperfeiçoado, esta se deve ao grau de mudança nas pessoas. Ser conquistado é o primeiro passo de ser aperfeiçoado, e isso não significa que elas tenham sido completamente aperfeiçoadas, nem prova que foram completamente ganhas por Deus. Depois que as pessoas foram conquistadas, ocorrem algumas mudanças em seu caráter, mas tais mudanças estão bem longe das que existem nas pessoas que foram completamente ganhas por Deus. Hoje, o que é feito é a obra inicial de aperfeiçoar as pessoas, conquistá-las. E se você não consegue alcançar ser conquistado, então não terá meios de ser aperfeiçoado e ser completamente ganho por Deus. Você apenas ganhará algumas poucas palavras de castigo e julgamento, mas elas serão incapazes de mudar completamente seu coração. Desse modo, você será um dos que são eliminados. Não será em nada diferente de olhar para um suntuoso banquete sobre a mesa, mas não comer. Não é trágico? Assim você deve buscar mudanças. Quer seja ser conquistado ou aperfeiçoado, ambos se referem a haver mudanças em você. E se você é obediente ou não, isso determina se você pode ou não ser ganho por Deus. Saiba que ser conquistado e ser aperfeiçoado se baseiam simplesmente na extensão da mudança e da obediência, e também em quão puro é seu amor por Deus. O que é exigido hoje é que você seja completamente aperfeiçoado. Mas no começo você deve ser conquistado. Você deve ter conhecimento suficiente do castigo e do julgamento de Deus. Deve ter fé para seguir e ser alguém que busca mudança e conhecimento de Deus. Só então você será alguém que busca ser aperfeiçoado.
Vocês devem entender que no decurso de serem aperfeiçoados, vocês serão conquistados, e que no decurso de serem conquistados, serão aperfeiçoados. Hoje você pode buscar ser aperfeiçoado, ou buscar mudanças em sua humanidade externa e melhorias em seu calibre. Mas da maior importância é que você possa entender que tudo o que Deus faz hoje tem significado e é benéfico. Permite que você, que nasceu numa terra de imundície, escape da imundície e a sacuda. Permite que você vença a influência de Satanás e deixe para trás a sombria influência de Satanás. E ao concentrar-se nessas coisas, você está protegido nesta terra de imundícies. Por fim, que testemunho você será solicitado a dar? Você nasceu numa terra de imundície, mas é capaz de se tornar santo. Nunca mais ser maculado por imundície, viver sob o império de Satanás, mas desvestir-se da influência de Satanás. Não ser possuído nem assediado por Satanás e viver nas mãos do Todo-Poderoso. Esse é o testemunho e a prova da vitória na batalha contra Satanás. Você é capaz de abandonar Satanás. Você não revela mais caracteres satânicos no que vive, mas em vez disso, vive o que Deus exigiu que o homem alcançasse quando Ele o criou. Humanidade normal, racionalidade normal, percepção normal, determinação normal de amar a Deus, lealdade a Deus. Esse é o testemunho dado por uma criatura de Deus. Você diz: nascemos numa terra de imundície. Mas por causa da proteção de Deus, por causa de sua liderança e porque Ele nos conquistou, nós nos livramos da influência de Satanás. Que hoje podemos obedecer é também o efeito de ser conquistado por Deus, e não é por sermos bons ou porque naturalmente amamos a Deus. É porque Deus nos escolheu e nos predestinou que hoje fôssemos conquistados e fôssemos capazes de dar testemunho dele e servi-lo. Portanto, é também porque ele nos escolheu e nos protegeu que fomos salvos e libertados do império de Satanás e podemos deixar a imundície para trás e ser purificados na nação do grande dragão vermelho. Além disso, o que você vive externamente mostrará que você é possuído de humanidade normal, que existe racionalidade no que você diz, e você vive a semelhança de uma pessoa normal. Quando os outros o veem, você não deveria fazer com que eles dissessem: não é essa a imagem do grande dragão vermelho? A conduta das irmãs não é condizente com a de uma irmã. A conduta dos irmãos não é condizente com a de um irmão. E você não tem nada do decoro dos santos. Então as pessoas diriam: não surpreende que Deus tenha dito que eles são os descendentes de Moabe. Ele estava totalmente certo. Se as pessoas olham para vocês e dizem: embora Deus tenha dito que vocês são os descendentes de Moabe, o que vocês vivem provou que deixaram para trás a influência de Satanás. Embora essas coisas ainda existam dentro de vocês, vocês foram capazes de dar as costas a elas. Isso mostra que vocês foram completamente conquistados. Vocês que foram conquistados e salvos dirão: é verdade que somos os descendentes de Moabe, mas fomos salvos por Deus. E embora os descendentes de Moabe costumassem ser abandonados e amaldiçoados e exilados entre os gentios pelo povo de Israel,
hoje Deus nos salvou. É verdade que somos os mais corruptos de todas as pessoas. Isso foi decretado por Deus, é um fato e é inegável por todos. Mas hoje escapamos dessa influência. Detestamos nosso ancestral. Estamos dispostos a dar as costas a nosso ancestral e abandoná-lo totalmente e obedecer a todos os arranjos de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, cumprindo as exigências que Ele nos faz e alcançando a satisfação de sua vontade. Moabe traiu a Deus. Ele não agiu de acordo com a vontade de Deus e foi odiado por ele. Mas devemos cuidar do coração de Deus e hoje, como entendemos a vontade de Deus, não podemos traí-lo e devemos renunciar ao nosso velho ancestral. Anteriormente falei de renunciar ao grande dragão vermelho. E hoje, isso é principalmente a renúncia do velho ancestral das pessoas. Esse é um testemunho da conquista das pessoas, independentemente de como você entra hoje, seu testemunho nessa área não deve faltar. O calibre das pessoas é muito pobre. Carece-lhes demais humanidade normal. Suas reações são lentas demais, preguiçosas demais. A corrupção de Satanás as deixou entorpecidas e estúpidas. Embora elas não possam mudar completamente em 1 ano ou 2, devem ter a determinação de cooperar. Pode-se dizer que isso também é um testemunho diante de Satanás. O testemunho de hoje é o efeito alcançado pela presente obra de conquista e também um exemplo e um modelo para os seguidores do futuro. No futuro, ela se espalhará por todas as nações. A obra que é feita na China se espalhará por todas as nações. Os descendentes de Moabe são os mais baixos de todas as pessoas do mundo. Algumas pessoas perguntam: não são os descendentes de Cã os mais baixos de todos? A prole do grande dragão vermelho e os descendentes de Cã são de significado representativo diferente, e os descendentes de Cã são uma questão diferente. Independentemente de como sejam amaldiçoados, ainda são os descendentes de Noé. As origens de Moabe, entretanto, não eram puras. Moabe nasceu da fornicação, e é nisso que reside a diferença. Embora ambos sejam amaldiçoados, o status dos dois não era o mesmo. E assim os descendentes de Moabe são os mais baixos de todas as pessoas. E nenhum fato é mais convincente do que a conquista das mais baixas de todas as pessoas. A obra dos últimos dias rompe com todas as regras. E seja você amaldiçoado ou punido, desde que ajude a minha obra e seja benéfico à obra de conquista hoje, independentemente de você ser descendente de Moabe ou cria do grande dragão vermelho, desde que cumpra com o dever de uma criatura de Deus neste estágio da obra e faça o melhor que puder, então o devido efeito será alcançado. Você é cria do grande dragão vermelho e é descendente de Moabe. Em suma, todos que são de carne e sangue são criaturas de Deus e foram feitos pelo Criador. Você é uma criatura de Deus. Não deveria ter nenhuma escolha, e esse é seu dever. Naturalmente, hoje a obra do Criador se dirige ao universo inteiro. Independentemente de quem você descende, acima de tudo, você é uma das criaturas de Deus. Vocês, os descendentes de Moabe, fazem parte das criaturas de Deus.
é apenas que vocês são de valor inferior. Uma vez que hoje a obra de Deus é realizada entre todas as criaturas e visa ao universo inteiro, o Criador tem liberdade para selecionar quaisquer pessoas, questões ou coisas para realizar sua obra. Ele não se importa de quem você costumava descender, desde que você seja uma de suas criaturas e desde que seja benéfico à sua obra, a obra de conquista e testemunho. Ele realizará sua obra em você sem qualquer escrúpulo. Isso destrói as concepções tradicionais das pessoas, segundo as quais Deus nunca fará obra nenhuma entre os gentios, especialmente não entre aqueles que foram amaldiçoados e são baixos. Quanto aos que foram amaldiçoados, suas próximas gerações também serão para sempre amaldiçoadas, e elas nunca terão chance de salvação. Deus nunca descerá nem operará numa terra de gentios, e nunca porá os pés numa terra de imundície, pois Ele é santo. Todas essas concepções foram destruídas pela obra de Deus nos últimos dias. Saiba que Deus é o Deus de todas as criaturas. Ele detém o domínio sobre os céus, a terra e todas as coisas. E não é somente o Deus do povo de Israel. Assim, esta obra na China é da maior importância e não se espalhará por todas as nações. O grande testemunho do futuro não se limitará à China. Se Deus apenas conquistasse vocês, os demônios poderiam ser convencidos? Eles não entendem ser conquistados nem o grande poder de Deus. E somente quando o povo escolhido de Deus, através de todo o universo, contemplar os efeitos últimos desta obra, é que todas as criaturas serão conquistadas. Ninguém é mais atrasado ou corrupto do que os descendentes de Moabe. Somente se essas pessoas puderem ser conquistadas, essas que são as mais corruptas, que não reconheceram Deus nem acreditam que existe um Deus, foram conquistadas e reconhecem Deus com suas bocas, louvam-no e são capazes de amá-lo, este será o testemunho da conquista. Embora vocês não sejam Pedro, vocês vivem a imagem de Pedro. Vocês são capazes de possuir o testemunho de Pedro e o de Jó, e esse é o maior dos testemunhos. No fim você dirá: não somos os israelitas, mas os descendentes abandonados de Moabe. Não somos Pedro, de cujo calibre não somos capazes, nem Jó. E não podemos sequer nos comparar à determinação de Paulo de sofrer por Deus e se dedicar a Deus. E somos muito atrasados. E com isso não estamos qualificados para gozar das bênçãos de Deus. Deus, mesmo assim, nos ergueu hoje. Portanto, devemos satisfazê-lo. Embora nosso calibre e nossas qualificações sejam insuficientes, estamos dispostos a satisfazer a Deus. Temos essa determinação. Somos os descendentes de Moabe e fomos amaldiçoados. Isso foi decretado por Deus. E somos incapazes de mudar isso. Mas nossa maneira de viver e nosso conhecimento podem mudar, e estamos determinados a satisfazer a Deus. Quando você tem essa determinação, isso prova que você deu o testemunho de ter sido conquistado.